CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. O CBN Vida Profissional deste sábado, e até em alusão a esse mês de maio, né, em que a gente traz tanto debate aqui sobre o trabalho. Qual é o seu propósito, viu? A gente trabalha com um propósito, e qual é o seu? Ei, Andréia, seja bem-vinda, vem chegando. Qual é o seu propósito, Andréia? Bom dia, Fernanda Queiroz, bom dia aos ouvintes. Nossa, meu propósito, ele é tão amplo assim, mas é uma construção, né? E ele não é fixo, né? No tempo, porque depende do nosso nível de maturidade, mas hoje meu propósito é buscar impactar, né, a vida das pessoas, sobretudo lideranças aí que estão mais conectadas com esse viés mais humanitário, mas performaticamente, né? Não só humanitário pelo humanitário. Mas eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo deveria fazer, sabe, Fernanda? Porque ajuda demais. Eu sei que essa palavra propósito, ela está um pouco desgastada, eu vejo que as pessoas usam de uma forma muito hipervalorizando, mas ter essa resposta de forma muito clara, ela nos ajuda até. Sabe aquele dia que às vezes a gente tem, que está um pouco mais cansada, né? Trabalhou muito, ou não está com muita vontade de ir naquele dia trabalhar, às vezes lembrar qual é o seu propósito naquele trabalho ajuda a gente a ganhar um pouco de oxigênio para superar aquele dia que estamos eventualmente mais cansados. E normalmente as pessoas acham que propósito precisa ser algo super nobre ou grandioso, né? Ou que tenha um impacto sobre a humanidade. E muitas vezes, né, o teu propósito pode ser apenas, ou isso já é muita coisa, né? Ter um trabalho digno que eu possa pagar ali meus boletos, minhas contas. Isso não deixa de ser um propósito. Então, pensar, né, a pergunta qual é o seu propósito, eu vejo como muito valiosa. Eu acho que é uma soma disso tudo, né? Porque sim, muitas das vezes a gente levanta exclusivamente para pagar as contas do mês. Mas em outros momentos também a gente chega em casa tão realizado, né? Às vezes por coisas simples que aconteceram ao longo do dia, que a gente fala assim, estou no caminho certo, né? E o quanto esse caminho certo, né, Fernanda, tem relação com a ambiência que a gente constrói. Porque eu entendo, assim, me relacionando tanto, né, com pessoas, até por força do meu ofício, que o propósito realmente ele é diferente, dependendo do segmento, dependendo da maturidade do profissional, dependendo da visão de mundo de um profissional. Então, ele pode realmente se alterar, né? Desde coisas muito grandiosas, o que é bacana, mas até coisas que no senso comum podem ser muito simples. Mas tem um elemento que contribui para que a gente responda isso de uma forma mais feliz, né? Mais plena, como é o que você está dizendo, chegar em casa e falar, poxa, que dia bom. E normalmente esse dia bom, ele é produto não só daquilo que você gerou no seu trabalho, mas da ambiência que você está. Então, esse conceito de ambiência profissional, que são as relações, né, que essa ambiência mais saudável, ele tem contado muito para que as pessoas se sintam realizadas, porque eu acho que o nosso quadro hoje, né, e em celebração esse mês que a gente comemora o trabalho, ele tem um objetivo de realmente a gente pensar o que é importante para a gente no dia a dia e ser feliz, né, profissionalmente. Eu gosto sempre de trazer um conceito que é da Organização Mundial de Saúde, que ela estabeleceu, ela construiu, né, um modelo global para ambientes de trabalho saudáveis. E tem algum segmento aí, alguns grupos, né, que entendem que a empresa é responsável por gerar felicidade. Eu tenho grandes críticas em relação a isso, porque eu acho que felicidade é algo de foro íntimo, mas também a empresa, e é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, deve cuidar para que o ambiente profissional não seja fonte de infelicidade, que aí são coisas diferentes. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que a gente precisa investir, para ser considerado um ambiente de trabalho saudável, em promoção da segurança e promoção da saúde e promoção de bem-estar de todos os trabalhadores. Então, tem tudo a ver o que você acabou de falar, né? Tem dias que a gente chega em casa e fala, que dia bom, como eu produzi, mas provavelmente
não é só em relação ao que você produziu, mas ao seu entorno, quantas pessoas celebraram junto com você, o quanto você viu, né, que o seu trabalho fez com que aquele dia de alguém ficasse mais especial, ou como que eu contribuí, né, seja lá de que forma, para a vida das outras pessoas. Então, essa conexão, né, em propósito profissional e ambiência profissional tem sido cada vez mais aí debatido e ganhado mais relevância, né? Eu sou de uma geração, Andréia, que a gente cresceu, né, vendo o pai e a mãe trabalharem. Muitas das vezes a mãe tinha que deixar o trabalho, né, para criar os filhos, e aí ela se tornava o do lar, que isso também dignifica, né? Sem E, dúvida. e com essa frase, essa máxima, né, de que o trabalho dignifica o homem, que a gente tinha um caminho para trilhar, que era o fim do período escolar, imediatamente, né, o início de uma carreira. E quantas as vezes essas gerações, né, anterior a mim aqui, chegavam na porta da aposentadoria e perguntavam, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque o trabalho realmente era a vida dela. Exatamente. E aí a gente vai para um ponto que é esse deslocamento que a gente sempre debate, tem oportunidade aqui no nosso quadro, e o quanto, porque a Fernanda eu tenho uma alegria, nós temos uma alegria, né? Os quadros têm muita audiência. E eu recebo muito feedback, né, principalmente no meu Instagram, sobre o que as pessoas ouvem lá. E todas as vezes que a gente traz essa pauta do deslocamento do posicionamento do tema trabalho na vida das pessoas, então, antes, né, a vida toda era centralizada no trabalho, todo o restante que desse conta para se adequar, hoje, mais do que a discussão do propósito do trabalho, é o propósito de vida. Qual é o propósito que eu tenho na minha vida? E aí eu enquadro O dentro de trabalho. uma das... O trabalho, Isso né? Mas aí. tem a dimensão, né? Qual é o seu propósito familiar? Qual é o seu propósito no lazer? Qual é o seu propósito enquanto ser humano? Então, isso vai se aglomerando. Então, eu entendo que, embora as pessoas sempre relacionem, até faz sentido relacionar essas gerações mais jovens, mas isso é um novo conceito que atravessa todas as gerações. Hoje já tem uma autora que fala, em vez de geração Z e Y, né, ela traz um conceito de geração T, T de tatu, T de transformacional, né, de transitório, de transversal, em que todas as gerações têm, de alguma maneira, repensado o lugar do trabalho na sua vida. Então, mais ainda, é importante a gente pensar, né, qual é o meu propósito no meu trabalho. Eu sempre entendo que é importante a gente encontrar a nossa resposta, né? Qual é a sua resposta, não, tentando não se influenciar, né, tanto assim que as pessoas entendem que eu devo dar uma resposta impactante, né? Mas importante é que pode ser um sonho de transformar o mundo, ou às vezes um sonho, né, Fernanda, de você alterar um destino de classe da sua ancestralidade. Então, você falou aí das gerações mais maduras, às vezes você teve uma mãe, como você muito bem falou, no trabalho doméstico é super dignificante, mas infelizmente não é valorizado, muito menos remunerado quanto deveria, e você ser uma mulher, por exemplo, independente, que tem o seu trabalho, tem a sua vida, já é algo extraordinário quando você olha para a sua ancestralidade feminina, né? Vamos pensar assim. Então, eu entendo que o nosso quadro hoje tem essa intencionalidade da gente refletir sobre qual é o nosso propósito e que a resposta é nossa. A gente não deve delegar isso a ninguém, mas a nós mesmos. Isso tem conexão profunda com o autoconhecimento, o que te traz felicidade, realização. Então, era um pouco disso que a gente queria trazer hoje. Eu acho que não tem a resposta certa, né? O que tem é a busca do equilíbrio. E tem muito disso que a gente busca hoje, né? O trabalho passou a fazer parte de uma estratégia e não apenas o único caminho de chegar lá. É isso, é como a gente sempre fala, né? Não, sucesso de carreira não é acaso, é estratégia. E aí até qual é o nosso propósito é super importante. E tem aquela máxima, né? Aquela pesquisa incrível de Harvard, que gerou até um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, dizendo que no fundo o que nos torna felizes é a qualidade das nossas relações. E aí a qualidade das nossas relações, não só na vida pessoal,
mas na vida profissional, com quem a gente se relaciona, com quem a gente troca, com quem a gente constrói coletivamente, né, uma determinada entrega. Então, eu entendo que é isso que a gente tem que refletir com estratégia. E é sempre muito bem-vinda a sua reflexão. Já te espero no nosso próximo encontro, sábado que vem, hein? Tudo de bom para você. Beijo, Fernanda. Beijo para os ouvintes. Beijo para você, Andréia.